sejam bem-vindos à terceira aula de maquiagem do Escola Avançada. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a pele negra e as suas particularidades. Mas eu vou conversar com vocês algumas coisas específicas e dicas para fazer maquiagem na pele negra, ok? Então, bom, a primeira coisa importantíssima é saber escolher o tom de base. Tom de base para pele negra é uma coisa muito difícil, principalmente porque normalmente escolher tom de base para pele negra é muito difícil, porque normalmente o colo é mais escuro do que o nosso rosto. Então o que a gente precisa fazer normalmente é acabar fazendo um degradê. Então pegar um tom mais escuro para fazer as bordas, né, do rosto. Então essa parte aqui do queixo pro pescoço, essa parte aqui das orelhas e essa parte aqui da linha do cabelo, a gente precisa botar uma base um pouco mais escura, um tom mais escuro do que o tom da pele dela. E aqui a gente já pode botar uma base num tom da pele dela normal. E aí, quando você for espalhar ou com o pincel de base ou com a esponjinha, você acaba fazendo essa misturinha, esse degradêzinho de um pro outro, para não ficar tão brusca essa diferença entre o rosto e o pescoço e o colo, tá bom? Além disso, é muito difícil achar base para tons de pele negra, porque normalmente são muito diferentes os tons. Então, o que sempre salva é fazer aquela misturinha. Então, pega uma base de uma cor, pega uma base de outra, mistura aqui na mão, vê se ficou do tom da pele da pessoa, vê se dá. Se não, bota um pouquinho de mais claro, bota um pouquinho de mais escuro e vai fazendo essa misturinha até chegar no tom de pele da pessoa, ok? Isso além de fazer esse degradê, o degradê é muito importante. Outro ponto importante da pele negra é quando você for aplicar o corretivo, aplique sempre o corretivo com a esponjinha. Por quê? A pele negra tem muitas manchas, ela sempre tem muita mancha. E a esponjinha é bom porque onde você aplica, ele vai ficar. Então, quando você for colocar a esponjinha para espalhar um pouco, ela só vai distinguir o que é pele e o que era mancha. E vai acabar cobrindo a mancha mais fácil, entendeu? Diferente de se você usasse um pincel, porque o pincel ele vai acabar tirando muito produto da onde você colocou. Então sempre usa a esponjinha para aplicar o corretivo na pele negra. Bom, agora já passando da preparação de pele, conversando um pouco mais sobre sombras. Pra pele negra, normalmente a gente usa sombras mais escuras. Nunca use sombras muito claras, porque não conversa com o tom da pele e vai acabar ficando uma coisa muito acinzentada. Se você quiser fazer uma sombra num tom claro, tenta usar tons mais quentes, para não ficar exatamente do que eu disse para vocês, nesse tom muito acinzentado. Mas o legal da maquiagem em negras é que você pode sempre apostar em sombras mais diferentonas e sombras mais quentes. Então, por exemplo, azul em pele negra fica muito legal, roxo fica muito legal, marrom avermelhado fica lindo, amarelo fica bonito. Então tente sempre pegar cores mais vivas, cores que aparecem mais, que vai ser bem legal na pele negra, ou cores mais quentes, mais puxadas pro quente, ok? Evite, por exemplo, branco, cinza, marrom claro, que essas cores vão ficar extremamente cinzentas na pele negra e vai acabar ficando feio, não vai ficar legal. Como eu disse, vá sem medo nas cores ousadas. Então, dourado, azul, roxo, amarelo, rosa, laranja, vermelho, verde, ficam lindas e acaba deixando um look super diferente, super legal. Mas é claro, se a modelo ou se a cliente quer alguma coisa mais clássica, uma coisa mais tradicional, aposta sempre num marronzinho com dourado, lembrando sempre de puxar para os tons quentes. Bom, outro ponto é o iluminador. Nunca usem iluminadores prateados, ok? Nunca usem iluminadores prateados. Exatamente pelo mesmo problema das sombras. Ele vai acabar ficando encinzentado na pele e não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Então tente usar iluminadores cobreados, rosados ou dourados, ok? Que dê um brilhinho no fim
da pele. Então, rosados e cobreados eu acho que são os melhores para usar em pele negra. Agora, conversando um pouco sobre blush. Os blushes da pele negra normalmente são blushes bem mais pigmentados. Então, não é um blush só para dar uma corzinha, um ar de saúde. Não, é um blush vinho, um blush laranja. Blushes laranjas ficam lindos. Blushes roxos. Então, são blushes bem mais pigmentados, com cores bem mais fortes, que vai realmente marcar a presença, né, do blush no rosto da modelo ou da cliente, ok? Terracota e rosa intenso também são outras cores de blushes que são bem legais. Pra pele negra, uma dica também é tentar usar blush cremoso, então blush em barra e não blush em pó, porque ele acaba tendo a pigmentação bem maior, é bem mais fácil de aplicar, é bem mais fácil de espalhar e acaba ficando bem mais marcado, fica bem mais bonito. E é isso, essas são as dicas para pele negra. É claro, tem muitas outras dicas em relação a cores, colorimetria, mas a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, mais detalhadamente, ok? Superficialmente, essas são as coisas mais diferentes, as características mais diferentes que a gente tem que prestar mais atenção. A questão da base é muito importante, a questão desse degradê, a questão das sombras muito claras, os iluminadores e os blushes, ok? Então, eu vejo vocês na próxima aula para mais uma aula de maquiagem. Tchau, tchau, até a próxima aula!